Namastê. Vamos iniciar o nosso episódio hoje, as virtudes do yoga, Papo Namastê, episódio 6, dando continuidade ao nosso estudo sobre o yoga para esta época de crises globais. Então, todos os episódios anteriores estão disponíveis no canal do YouTube e aí você pode acessar e pode assistir todos os capítulos anteriores, ok? Então, nós vamos dar continuidade. Você que está estudando com a gente, se sinta bem-vindo e bem-vinda. Nós estávamos na parte que envolve o início sobre o capítulo O Ideal do Sacrifício. Estávamos falando sobre o idealismo, do sacrifício, e que no yoga o sacrifício pessoal está relacionado à inclinação ao domínio da nossa relação com as nossas limitações, com os nossos, talvez, temperamentos, talvez reflexões nesse sentido que envolvem o nosso comportamento, certo? Então vamos dar continuidade. Então estamos falando sobre o sacrifício. Bom, grande parte dos ocidentais contemporâneos consome generosas quantidades de carne. No entanto, poucos consideram interessante ou aceitável a ideia de abater animais para sacrifício. Desconfio que isso tem mais a ver com o enfrentamento da realidade brutal de abater um animal do que com qualquer preconceito contra rituais sacrificiais em geral. Hoje em dia as pessoas estão acostumadas às carnes empacotadas de maneiras higiênicas, que uma garganta sangrenta de um animal ofende as suas sensibilidades. Sempre perguntei aos meus amigos e alunos que comem carne se comeriam carne caso tivessem que matar suas próprias galinhas, porcos ou vacas. Eles, sem exceção, responderam com uma negativa. Alguns deles tornaram suas afirmações mais específicas, dizendo que, se não houvesse outra forma disponível de proteína, eles com relutância matariam animais para obter comida. É curioso, para alguns, não era tão perturbador matar peixes e vários deles, de fato, já o tinham feito. Já os antigos, com certeza, não eram cheios de susceptibilidades, estando muito mais em contato com as realidades duras da vida e da morte do que as pessoas modernas. Entretanto, ao mesmo tempo, eles não seriam motivados a matar criaturas pelo mero prazer, como podemos testemunhar entre caçadores atuais equipados com armas modernas. Sacerdotes védicos abatiam de modo imparcial vítimas sacrificiais porque acreditavam que isso era necessário para um ritual eficaz, assim como abatiam de maneira objetiva animais domésticos para servir de alimento diário. Cabe lembrar também, para quem estuda sobre isso, falam-se, por exemplo, nessa época antiga, rituais como cavalo, rinocerontes, tigres, sacrifícios mesmo, de rituais que ocorriam nessa época. Eles seguiam um código moral estrito, o qual limitava os danos às outras criaturas às situações necessárias, como a carne para alimento ou, especificamente, rituais. Na época de Buda, o ideal do vegetarianismo se tornou proeminente na sociedade indiana, e essa nova perspectiva foi fonte de enorme pressão para aqueles sacerdotes que pretendiam manter a fidelidade à tradição védica de sacrifícios de animais. O ideal do sacrifício interior triunfou na maioria das escolas de pensamento. Os antigos sacrifícios por fogo foram aos poucos substituídos por oferendas cerimoniais, chamados pujas, nas quais os alimentos e flores substituíam as criaturas vivas. Os sacrifícios animais
para a deusa Kali hoje em dia são uma exceção à regra. Cabe lembrar aí uma parte interessante que boa parte dessa inclinação dos sacrifícios antigos nos rituais faziam referência à nossa ideia de que, criando um estado de entrega, né, de sofrimento, de dor, de algo que fosse desafiador, isso teria uma resposta desse mistério, desse abstrato, dessa ideia de algo que está relacionado ao oculto, né? Então aí você sacrifica para que esse oculto, essas forças ocultas venham a te responder de determinadas formas com abundância, com prosperidade. Então ele falou no último episódio sobre os maias, sobre os astecas, sobre como isso se dava em função de situações que precisavam ser organizadas no sentido social, né? E aí daqui a pouco ele inclina isso para uma outra versão, como isso poderia ser feito dentro do yoga. E o que isso significa, certo? Então cabe vocês lembrarem uma coisa super interessante nessa análise, que a maior parte desses sacrifícios tem um braço que bebe fortemente na ideia dos antigos, dos nossos ancestrais, associando rituais a uma ideia de conexão com o oculto. Isso inclinou um xamanismo, um comportamento antigo sacrificial, e que no yoga, a partir de uma renovação do pensamento sobre o que seria esse oculto, o que seria de fato essa manifestação divina, o que de fato compreenderia esse processo, poderia ser mitigado, diminuído através de outras formas, em especial através de autoconhecimento, através de esclarecimento, através de autoestudo. Aí entra uma coisa muito interessante, que o yoga vem abrir um espaço, o yoga como linha de visão, né? O yoga como linha de pensamento filosófico, ele vem inclinar uma possibilidade muito interessante de reforma da ideia sacrificial. Então, uma vez entendido que Deus não ocupa outros espaços e que ainda que esses sacrifícios possam ter sido feitos pelos meus ancestrais, pelos meus antigos companheiros ancestrais, isso não quer dizer que isso tenha uma validade e que isso tenha de fato correspondido a resultados. Então, povos como ainda hoje em dia Yorubás e outros, tradições que ainda são mantidas, que ainda não passaram por essa reforma do pensamento, ainda se inclinam a determinados processos sacrificiais. Mas, por exemplo, no caso da Nigéria e de outros países, a tendência hoje em mudar isso é muito grande, a ponto de ter substituído, por exemplo, os rituais com a necessidade de uso de sangue, com outras formas de expressão desse sangue, através de tinturas, através de corantes, através de mecanismos que possam cumprir o mesmo papel no sentido propriamente litúrgico, mas não com sacrifícios mais. Então, voltando ao nosso livro, para compreender o ritual arcaico do sacrifício humano, devemos suspender por um momento nossa maneira de pensar atualmente e tentar compreendê-lo a partir da lógica da visão de mundo das civilizações antigas. A vida humana era considerada mais preciosa do que qualquer outra forma de vida, e por essa razão era tida como a mais elevada oferência sacrificatória para divindades ou poderes invisíveis. Em muitas sociedades antigas, os reis eram regularmente sacrificados para restaurar um desequilíbrio na ordem social, pelo qual os governantes eram considerados responsáveis. Mas, com frequência, as vítimas de sacrifício eram recrutadas entre desprivilegiados, prisioneiros de guerra, párias, vagabundos ou outros tipos marginais. Na Índia antiga, as vítimas indicadas recebiam às vezes um tratamento privilegiado durante o ano que precedia a sua execução ritual. Esses costumes se assemelham ao tratamento concedido a vítimas do sacrifício de cavalos
em que o cavalo eleito recebe a permissão de perambular livremente em pastos abundantes por um ano inteiro antes de ser abatido em um ritual. Isso é legal, né, para falar um pouquinho também, principalmente para as pessoas que são muito românticas sobre a ideia da religião védica antiga, e acabam colocando e depositando uma certa ideologia, muito romântica, vou usar esse termo para não parecer pejorativo, sobre esses cultos antigos. E nesses cultos antigos, não é nesses cultos que surgem a ideia de ahimsa, certo? A ideia de ahimsa surge no jainismo, não surge nessas tendências antigas. Então, na Índia antiga, né, como a gente falou, recebia esses processos de agrados antes de haver um possível sacrifício. Isso tudo, e ainda que possa parecer, e aí é uma posição do Jonathan, do meu estudo pessoal sobre isso, isso se alinha, isso pareia a ideia do medo. Então, como essas forças ocultas, essa força misteriosa, esses poderes sobrenaturais que ocorrem na natureza, chuvas, enfim, coisas que são inesperadas, tempestades, problemas de diversos tipos de caráter ambiental, tinham uma característica onde eles achavam que era um processo externo. Então esse medo, nutrido por esse medo, tendenciou-se a essa ideia de que sacrificando agradaria essas possíveis divindades que se acalmariam ao perceber um ritual de sacrifício, né? Um tipo de auto-sacrifício literal está presente no costume de sati, também conhecido como suti, no qual a viúva, de modo voluntário, entrega seu corpo para as chamas da pira funerária do marido morto. Ao fazer isso, ela procura emular Sati, a esposa divina de Shiva. Essa estranha prática é mencionada pela primeira vez no épico Mahabharata, que descreve como Madri atirou-se na pira funerária de seu marido, o rei Pandu. Como mostrou George Fish em seu livro Burning Woman, esse costume era disseminado nas culturas do mundo antigo. Entre outras, era praticado pelos antigos egípcios, gregos, godos e citas. Na Índia, ela foi banida em 1928 pelos oficiais do British Raj, a soberania britânica na Índia. Entretanto, em algumas ocasiões ainda se ouve falar de mulheres indianas particularmente tradicionalistas que acende a pira funerária antes de ser detida. Hoje em dia, até mesmo indústrias tradicionais, com poucas e raras exceções, desaprovam esse sacrifício. Na perspectiva do século XIX, no século XXI, o sacrifício humano, incluindo atos de autoimolição, como sati, é considerado com justiça intolerável. Da mesma maneira, sacrifícios animais são um anacronismo que, na minha opinião, deveriam ser abolidos juntamente com as brutalidades da indústria da carne. Mas condenáveis ainda são as centenas de instâncias de sacrifícios humanos em honra de Kali, que, segundo notícias, ainda ocorrem na Índia todos os anos. Deveriam ser totalmente proibidos como qualquer outro assassinato, incluindo o massacre de homens, mulheres e crianças inocentes em guerras feitas no mundo inteiro em nome de liberdade, justiça, democracia ou progresso. Como demonstrei no capítulo 3, se tudo está relacionado com tudo, então devemos esperar certas obrigações familiares. Estas podem ser resumidas no princípio do sacrifício. Assim, a cultura védica hindu conhece 5 obrigações sacrificiais fundamentais que devem ser cumpridas todos os dias. O sacrifício, que impõe oferendas ao fogo, por meio das quais a obrigação em relação à coletividade de divindades, e em particular a divindade escolhida pela pessoa, é cumprida. Então na Índia é muito comum cada família, cada grupo fazer a escolha de uma divindade e através dessa divindade eles afunilarem ali naquele culto o seu processo de ritual diário de oferenda ao fogo, né, de agradar essas energias. O Bhuta, ou o sacrifício do fantasma, que alimenta espíritos inferiores e o reino animal. O Pitri, ou o sacrifício do ancestral, que consiste em fazer oblações para ancestrais que habitam em reinos sutis da existência. E o sacrifício brâmico,
que impõe o estudo de textos sagrados ou espirituais que são sagrados para as ordens sacerdotais ou os brahmins. O manusha, ou sacrifício humano, que consiste em tratar os convidados com o mesmo respeito e receptividade que se concederia a uma divindade. Os sacrifícios mencionados acima são destinados a alinhar o sacrificador com o restante do cosmo vivo. Essa atitude, que reconhece o parentesco ou afinidade entre os seres vivos, difere de um modo espantoso do nosso modo de vida moderno e autocentrado. Para os povos antigos, o invisível era uma realidade viva em relação à qual eles eram sensíveis, cujas forças eles respeitavam e, pelo menos em parte, temiam, mas que nunca lhes eram indiferentes. O seu cosmo era uma hierarquia de níveis de existências que se ajustam, no qual o olho humano pode perceber apenas uma pequena fração, o mundo material. O olho mental, especialmente se treinado, era considerado capaz de prescrutar os reinos imateriais povoados por espíritos, fantasmas, anjos, demônios e assim por diante, como a aurora da ideia da razão. Esses seres foram descartados e considerados meras fantasias. O Halloween, a Noite das Bruxas, é a nossa aquiescência secular ao mundo invisível. Vestimos trajes assustadores ou horrendos para assustar os incautos, mas em grande parte só queremos contribuir com a disposição geral de celebração e hilaridade. A morte é o limiar da invisibilidade. No reino material do corpo ao reino imaterial, o sutil da mente ou do espírito, é compreensível que, se formos materialistas, inconscientes ou declarados, a morte nos faça sentir desconfortáveis. Não obstante, há um fascínio difundido pela morte na forma de acidentes trágicos e desastres em larga escala, conforme noticiados na mídia. Um considerável número de pessoas sente curiosidade por fantasmas e poltergeists, que são temas marcados pelo sensacionalismo nos talk shows de TVs, periódicos sensacionalistas e filmes de sucesso como Caça-Fantasma, Navio Fantasma, Piratas do Caribe. A pesquisa era parapsicologia sobre os chamados fenômenos dos espíritos, sobretudo os poltergeists incômodos. Também nunca deixa de atrair, pelo menos de modo temporário, o interesse do público pelo mundo invisível. Na Índia tradicional, um grande cuidado era tomado para transmitir o conhecimento sagrado ou revelado dos Vedas com a máxima fidelidade. Hoje, cada vez menos, crianças e adultos têm a capacidade ou a inclinação de decorar as escrituras védicas e estudá-las com profundidade. A recitação védica, juntamente com a condução dos rituais de sacrifícios védicos, é uma arte que está morrendo e o significado mais profundo dos Vedas, de fato, foi perdido já há séculos. As tentativas de reanimar essa arte em desaparição tendem a enfrentar tremendos desafios na medida que os valores seculares tomam conta dos valores sagrados da classe média cada vez mais abastada, que está mais interessada em imitar estilos de vidas, mais modernos. Então, ele diz aqui para nós, é evidente que nós, modernos, ficamos muito aquém dos sacrifícios hindus, que fazem eco a práticas semelhantes encontradas em outras culturas que se baseiam na espiritualidade. Isso acompanha a nossa falta de reconhecimento de que o mundo em que vivemos inclui uma dimensão oculta, invisível, não obstante, é vital para a nossa integridade e saúde coletivas. O ocidental médio de hoje tem pouco ou nenhum interesse em rituais sagrados. As tarefas rotineiras diárias associadas a assistir ou ler notícias, entretenimentos de TV e sessões regulares que visam aptidões físicas, visitas agendadas a cabeleireiros, jogos assistidos, finais de semana se tornam rituais substitutos. Até mesmo as pessoas que conseguiram chegar a um modo espiritual de vida consideram os rituais entediantes e obsoletos. Em minha opinião, elas não conseguem ver vantagem de envolver o corpo no processo espiritual. Seja como for, a disciplina da autotranscendência não envolve de maneira inevitável os rituais, mas ela exige de nós, de fato, que nos comprometamos com atos consistentes de auto-sacrifício. Em termos metafóricos, devemos estar dispostos a acender as nossas próprias piras funerárias ou, para colocar de maneira tradicional, cortar a própria cabeça com a espada da sabedoria.
como fez os deuses. Então, é mais ou menos um pouco disso sobre o que nós estamos vivendo atualmente no cenário dessa reflexão do yoga, né? Do auto-sacrifício, de reconhecer o espaço mental, o espaço físico, a sua casa, o seu lar, mas em especial incluir dentro do seu cotidiano o reconhecimento de que é evidente que nós estamos falando de uma grande linha de transformação sobre o pensamento sacrificial. Então, no passado, nós, devido ao temor, ao medo, a determinadas inclinações, buscávamos agradar essas forças ocultas que eram pouco conhecidas, sabiam-se da existência delas, contam-se histórias sobre elas. Os estáticos, as pessoas que entram em estados de transe, descreviam tudo isso, contudo, não era algo acessível e possivelmente acessado por todas as pessoas, de modo que isso entrou dentro de um cenário de temor, e aí é comum se ver várias histórias e narrativas para se falar sobre a importância de agradar determinados demônios, fantasmas, seres que vivem no mundo misterioso, que não são vistos. E aí daqui a pouco isso vai ganhando transformações, e à medida que isso vai evoluindo, como ele colocou, e é um dos marcos civilizatórios, aí você vai ver isso dentro dos livros de evolução do cenário da biologia, Buda, né, o Gautama, como um marco na história, porque ele faz um auto-sacrifício. Todo mundo conhece a história de um príncipe que vive bem, que está totalmente acolhido por proteções de um castelo, de uma vida rica, próspera, e de repente, ao sair de casa, encontra o sofrimento no olhar das pessoas, na fome, nas necessidades sociais, e aí ele toma posição de sair daquele espaço de conforto, de vida, e vai migrar para poder conhecer o mundo do sofrimento. Então ele começa eliminando ali toda a sua vestimenta, toda a sua roupagem física, e aí vai ao encontro do jejum, e aí através do jejum físico ele entra em um espaço de auto-sacrifício, e dentro desse auto-sacrifício ele mergulha profundamente nessa ideia de que não tem como eu viver nesses dois limites. Então aí esse figura, então, ele encontra-se com alguém que oferece para ele uma tigela, sabe-se lá se é de arroz, se é de cereais, não se sabe exatamente, especula-se, né, que tenha sido de arroz ou de algo assim, e aí ele come aquilo e entende que o meio termo para não sofrer nos dois limites é o caminho do meio. E aí ele expõe então nesse tempo, nesse espaço, uma profunda transformação sobre o pensamento ideológico, e a partir da influência do Buda, eu falei sobre a cronologia evolucionista, porque ela marca a história da espécie humana. Então Buda marca a história da espécie humana porque ele traz uma reflexão sem antes ter sido questionada, né? Eu não preciso, para eu evoluir espiritualmente, não é mais necessário que eu faça sacrifícios físicos, que eu mate animais, que eu derrame sangue. Agora é necessário que eu corte a minha própria cabeça no sentido figurativo, elimine o meu ego no sentido compulsivo, que eu me encontre com o meu ego saudável através do caminho do meio. E aí Buda marca esse estágio. Então logo após ele, óbvio, nós temos vários avatares, mestres e pessoas que também marcaram a humanidade. Contudo, ele é um marco nessa história sobre o sacrifício. Então hoje em dia, entender o yoga, entender a dedicação ao corpo, entender o momento que você separa para poder fazer uma leitura, para poder cuidar da sua família, para poder acompanhar as pessoas que estão com você, a partir do momento que você cede a determinadas questões que envolvem a sua posição pessoal mais egocêntrica, mais focada no seu próprio prazer, nos seus próprios interesses, isso é um auto-sacrifício, e isso elimina os processos kármicos que nós estamos falando já há alguns episódios. Considerações, questões sobre isso? Perguntas ou alguma coisa? Então nós entramos no capítulo Moralidade Universal e Virtudes Pessoais. Todas as cosmologias antigas descrevem um cosmo que se desenvolve em camadas e persiste em vários níveis devido a
a uma regularidade ou ordem intrínseca chamada Rita pelos sábios védicos. As cosmologias modernas alimentam uma noção um tanto semelhante acerca do universo, embora a maioria dos cientistas não aceite esse tipo de ordenação aninhada. A harmonia em variados níveis sutis decrescentes até chegar no nível material, como fizeram os antigos visionários e pensadores. Em lugar disso, eles falam em meras regularidades matemáticas, em contraste com o cenário de teorias rivais a respeito de como as estrelas explodem para nascer e como bilhões de anos depois elas morrem, ou de como a matéria escura se espalha por toda a vasta expansão conhecida do espaço interestelar, por causa da mera dança randômica de quanta energia, o tipo de noção que induziu Einstein a exclamar: Deus não joga dados com o universo. Como vimos no capítulo anterior, as sociedades tradicionais acreditavam de modo constante que essa ordem cósmica dependia, pelo menos em parte, da colaboração de seres humanos. Ao espalhar a harmonia universal no nível da vida diária, os seres humanos podem e devem contribuir para a manutenção dos ritmos observados na natureza e no mundo como um todo. Em eras passadas, isso era feito de duas maneiras. Em primeiro lugar, pelos rituais sacrificiais regulares, por meio dos quais se considerava que o sacrifício arquetípico do homem cósmico era replicado, e em segundo lugar, por atos de autossacrifício. Todo sacrifício impõe um elemento de autossacrifício porque ele é baseado num esforço consciente de superar a tendência comum da mente para a distração, e por isso para uma ordem e desequilíbrio no nível microcósmico. Cabe lembrar lá os grupos orientais mais radicais das linhas das artes marciais, por exemplo, quando eles colocam uma pessoa e impõem a ela uma situação de autodisciplina mais profunda, né? Ali semelhante às posições de ficar com um tijolo na cabeça, ficar em pé sobre um determinado ponto, colocar o corpo, né, na horizontal sobre um bastão, né, pressionando o hara, aquela região entre o umbigo e o pubis, e assim sucessivas situações de sacrifícios pessoais para desenvolver uma ideia de autodisciplina, né? Então isso narrou a história e ainda narra até hoje, já se sabe de várias culturas, né? Isso é narrado em muitos filmes, né? Oi? As posturas difíceis, né? Não é diferente no yoga as posturas difíceis e as posturas desafiadoras também, que também exigem um auto-sacrifício profundo. Quem nunca quis desistir de uma aula de Hatha Yoga mais forte, não é verdade? Ou mesmo quem nunca quis desistir de uma aula de Vinyasa Flow mais exigente, onde você está no meio e você fala, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou aqui? E aí, a partir daquele momento que você enfrenta aquela dificuldade, você ganha a habilidade de superar aquele desafio e a habilidade de autocompreensão, amorosidade, enfim, qualidades que vão sendo adquiridas a partir do esforço. Não é diferente também quando você empreita fazer uma construção, ou empreita ler um livro desafiador, ou mesmo quando você, enfim, faz uma empreita qualquer que está relacionada a isso. Isso gera um auto-sacrifício e o benefício desse é a superação, né? A conquista, é o objetivo sendo atingido, não é verdade? Inclusive, de ver essa live e se sujeitar a essa ginástica mental, né? A Mayra está falando, inclusive, de ver essa live e se sujeitar à ginástica mental. Não que seja ruim, mas no sentido de que é exigente, você tem que parar, você tem que pensar, né? Pensar é um esforço, né, gente? Refletir, né? Desenvolver intelectualmente é um esforço, é auto-sacrifício também, né? Mas também existiram sociedades como a civilização indiana que desenvolveram a ideia e a prática do auto-sacrifício simbólico ou o sacrifício interior. Os videntes védicos ainda usavam os meios de sacrifício exteriores para focar a mente e elevá-la a alturas estáticas, onde podiam perceber, de modo intuitivo, a lei cósmica e até mesmo penetrar o envoltório cósmico para descobrir a singularidade última. Séculos depois, os sábios Upanishads descobriram e louvaram o sacrifício interior como recurso fundamental para compreender a realidade transcendental. As suas investigações espirituais levaram à criação do yoga, tal como o conhecemos. O yoga é sacrifício interior, ou auto-sacrifício por excelência.
Os yogins Upanishads não queriam mais rituais exteriores para concentrar a mente errante, embora muitos continuassem a se valer desse meio útil. Eles aprenderam a reconhecer que a própria mente era suficiente para operar o milagre da profunda autotransformação. O objetivo central de todas as práticas de autossacrifício, tais como o yoga, é de transcender a condição humana e, portanto, também de transcender o próprio cosmos. Entretanto, essa transcendência radical não implica uma obliteração literal do ser humano ou do mundo. Ao contrário, é uma ideia muito antiga de que, ao transcender a condição humana, tornamos-nos plenamente o que somos e, por esse motivo, podemos contribuir com a ordem ou harmonia cósmica. Esse é um dos grandes paradoxos da vida espiritual. Aí cabe lembrar essa situação, né? Aquela ideia do tipo, eu vou sair fora, eu vou abandonar tudo, porque quem não tem vontade de correr da responsabilidade da maternidade, da paternidade, do emprego, dos trabalhos, das atividades, quem não tem vontade de abandonar tudo isso numa ideia e uma lógica do tipo, eu estou fazendo isso por mim, então, e é uma coisa muito comum, inclusive até hoje, nos sacerdócios de várias religiões, a ideia de você abrindo mão da sua vida familiar, da sua casa, do seu corpo, né, do seu desejo sexual, do seu desejo físico, fazendo esse auto-sacrifício, isso está sendo louvável. Né? Isso também faz parte dessa migração de processos de evolução do pensamento humano em relação ao que é auto-sacrifício. Contudo, não faria sentido sermos seres ecologicamente incluídos e nos negarmos a estarmos incluídos fazendo uso dessas ferramentas. Contudo, cabe respeito a todas essas escolhas. Sob o ponto de vista do que estamos falando aqui, né, de yoga, você precisa estar inserido. Então não adianta afrontar e recuar diante desses processos. É necessário a sua total participação e presença dentro desses processos. Se alguma coisa pode ser que te impede de viver socialmente ou de estar incluído socialmente, a transcendência disso não ocorrerá fora de você através de uma fuga, né? Isso vai ocorrer através de um trabalho pessoal de autotransformação. Ou seja, né, apenas o ego é considerado como uma fonte de distúrbios do cosmos. Dissolver a ilusão do ego. Em contrapartida, ter um efeito salutar no mundo como um todo. Isso é comparável a remover um agente irritante do corpo em consequência do que a saúde ou o equilíbrio é restaurado. Os adeptos da tradição medieval tântrica inventaram um símbolo poderoso que capta o próprio espírito da autotranscendência e seus efeitos salutares. O mito da deusa, aquela que é decapitada. Chinnamasta. Essa divindade é uma deusa das mais impressionantes. Alguns diriam macabra. Em termos visuais do panteão hindu, em geral, é retratado na postura em pé, segurando em sua mão direita uma espada sangrenta e na esquerda a sua própria cabeça cortada, com o sangue jorrando do seu pescoço em 3 direções. Os jatos direito e esquerdo, respectivo, entram na boca de 2 devotos, um de cada lado da deusa, ao passo que o jato do meio flui diretamente para dentro da sua própria boca, cortada. Segundo esse mito tântrico, a deusa, em sua função de mãe universal, decapitou a si própria para alimentar seus devotos famintos com seu próprio sangue. Em outras palavras, ela cometeu o auto-sacrifício máximo de oferecer seu corpo e a sua substância vital, o sangue, para beneficiar os outros. O jato médio do sangue que verte de seu pescoço e entra em sua própria boca é um sinal de que a deusa não cometeu um suicídio convencional. Seu auto-sacrifício não nega a vida, mas a intensifica. O jorro central de sangue que sai do seu corpo decapitado corresponde ao fluxo da energia psicoespiritual ao longo do gentil canal central do corpo. Esse simbolismo e seu processo subjacente são fundamentais para o yoga tântrico. Quando a energia psicoespiritual sobe no canal central a partir da base da coluna vertebral até a coroa da cabeça, ela não apenas revitaliza cada célula, mas também ajuda o praticante tântrico a transcender e transmutar o corpo em um veículo divino. A imagem desta deusa, sugere que ela possui infinita vitalidade. E aqueles que imitam seu auto-sacrifício por meio de práticas de yoga também ganham acesso à energia incomensurável, a energia do seu próprio espírito.
Muitas vezes é retratada como um casal copulando. O homem em posição inclinada é Kamadeva, o deus do amor e da paixão, e a mulher sentada ou deitada em cima dele é Rati, a deusa do prazer. Essa linda imagem tântrica, no meu entender, contém uma dupla mensagem. Primeiro, o ato de autossacrifício transcende a sexualidade e o mero prazer. Segundo, o trabalho tântrico da autotranscendência é baseado na energia psicossexual, ou o que Freud chamou de libido. Em vez de reprimir o instinto sexual, os adeptos do Tantra o utilizam para aumentar a vitalidade do corpo, que então proporciona a energia necessária para transcender o corpo como um todo. Um outro aspecto do complexo simbolismo de Chinnamasta relaciona-se com a cabeça cortada, que representa a transcendência do ego e sua identificação com o corpo físico. Apenas quando superamos nosso senso inerente de que somos o corpo, ou pelo menos estamos ligados a ele de maneira inextricável, somos capazes de descobrir a verdadeira natureza de uma atenção plena não localizada. Não é suficiente ter apenas uma apreensão conceitual desse processo, o que não deixa de ser um bom começo, mas a transcendência real da identificação com o corpo envolve o tipo de restauração psicoenergética que o Tantra e outras formas de yoga tornam possível. Ao contrário do que um observador ocasional pode interpretar em relação à imagem repulsiva, o seu simbolismo sugere o triunfo da vida sobre a morte. É evidente que a autotranscendência da ilusão egóica de um único indivíduo não possibilita a harmonia cósmica. Esta exigiria a dissolução de todos os ego-personalidades, o que é eventualmente, atualmente, improvável. Embora tenha sido contemplada por alguns adeptos, um dos mestres de yoga foi o filósofo do século XX, Aurobindo, que escreveu de maneira extensiva sobre a descida da supermente e a transmutação da humanidade como um todo. Apesar desses objetivos espirituais ambiciosos, podemos afirmar, segundo a tradição do yoga, que a humanidade tem um lugar importante no esquema das coisas. Por essa razão, não é de surpreender que encontremos a ideia concomitante de que a vida humana é mais desejável do que qualquer outra forma de existência. A vida humana nos proporciona um rico campo de experiência, tanto prazerosas como dolorosas, que são consideradas poderosos estímulos para o crescimento moral e espiritual. A razão de ser equilibrada por aquele aspecto da mente que associamos com o sentimento, a sensibilidade e a empatia. Sem o calor do sentimento, a mente racional é pouco mais do que uma máquina de calcular. Podemos ver o fracasso do predomínio da mente racional por toda a nossa volta. No decorrer dos últimos 200 anos, criamos tecnologias formidáveis, mas também uma civilização disfuncional em sua essência, que agora se encontra à beira de uma autodestruição. Nossas vidas individuais e coletivas não são governadas pela razão iluminada, mas pela cegueira espiritual que os impulsos e motivos contraprodutivos baseados no ego. Um enfoque puramente racional da vida tende a negar e suprimir o lado irracional do nosso ser, incluindo as capacidades valiosas da intuição, da empatia, da gentileza, amor e compaixão. Em contrapartida, as tradições espirituais do mundo, que sempre consideram uma perspectiva mais ampla, atribuem à razão o seu lugar próprio e veem como um complemento polar os aspectos da mente que são irracionais ou ligados a sentimentos. Portanto, elas estão interessadas numa mente lúcida e compassiva e que respeite os algoritmos da razão e a gramática do coração. No yoga, faz-se uma distinção entre a mente superior, buddhi, a racionalidade ligada aos sentidos, manas. Apenas a primeira faculdade é capaz do tipo de clareza profunda de visão que nos leva além da mera existência funcional, para um modo de vida inspirado, em última análise, para a transcendência da condição humana enquanto tal. Então, sem a tendência da mente búdica, muito falada no cenário do budismo, do yoga, sem a natureza da mente búdica, nós seríamos apenas realmente calculadoras e apenas nos expressaríamos como seres presos a essa racionalidade, essa ordinariedade. E aí o que nos permite transitar e saber exatamente diferenciar tudo isso é de fato a nossa natureza espiritual.
porque senão seríamos parecidos com quaisquer outros seres vivos num contexto de impulso, né, de compulsão, de desejo, de fome, de interesses pessoais. É curioso porque agora na quarentena, como está todo mundo em casa também, houve a oportunidade de se expressar, né, num lado não tão ordinário, né? Levanta, toma café, toma banho, vai para o trabalho, se veste, e aí você tem um espaço maior entre as atividades que você precisa fazer, estando em casa. Também tem um auto-reconhecimento, né? Quem é aquela pessoa que vive ali dentro, Sim. que não tem que trabalhar, né? E aí, será que isso está ocorrendo na quarentena? Ou você acha que a gente ainda está assustado A Mari está, se vocês não ouviram, só reproduzindo, a Mari está questionando sobre como que isso ocorre na quarentena, se esse estado de quarentena não expõe uma oportunidade para poder estar multiplicando essas qualidades, né? Então eu acho que a quarentena vem desafiar isso. Nós não estamos vivendo isso ainda. Algumas pessoas estão muito afrontadas, né, com tristezas, afrontadas pelos seus próprios impulsos emocionais, né, o convívio direto com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos, com a ausência do trabalho, com a ausência do ritmo ordinário que se tinha antes. Então a maior parte das pessoas estão afrontadas e dentro de um processo de desequilíbrio, e se é o caso de algum de vocês, ou é o caso nosso que vem a estar ou está, realmente agora é o momento de encontrar-se com um aspecto búdico, né, que é tirar a lente da ideia da necessidade de cumprir, né, demandas o tempo inteiro, tantos papéis o tempo todo, ficar preso à ideia de uma rotina ou de uma forma de se viver, um rótulo sobre tudo isso, dar uma afrouxada nesse grau de exigência e se tornar um pouquinho mais presente no ser humano, na emotividade, na capacidade de ser sensível, na sensoriedade, do que ficar preso à ordinariedade, que é o fruto que nós, inclusive, como quarentena, estamos colhendo, né, um fruto um pouco amargo da racionalidade, né, moderna, né, tecnicista apenas, né. Então, quando uma sociedade esqueceu o verdadeiro potencial espiritual dos indivíduos humanos e apenas desliza pela superfície da existência, ela se dedica cada vez mais a formas inviáveis de pensamento e comportamento até tornar-se disfuncional. O que ele chama de disfuncional aqui é uma mente neurótica. Uma mente estressada, para além do estresse saudável do desafio, né? Eu tenho que cozinhar, que delícia. Então vai ser aquele estresse saudável, né? Agora eu tenho que ficar fazendo, né? Como eu ouvi de algumas pessoas, né? Tô cozinhando muito, cozinhando de tarde, de noite, todo o tempo todo, né? Então já vira um estresse. Então vai se tornando uma mente neurótica, e ele chama essa mente de uma mente autodestrutiva. Nós aprendemos as regras do jogo evolucionário em grande parte na tentativa e erro, e nosso crescimento enquanto espécie e enquanto indivíduos é acompanhado por grande quantidade de sofrimento. Por sermos ignorantes em relação às regras, nós nos comportamos como uma pessoa que repentinamente fica cega num ambiente desconhecido. Batemos contra superfícies protuberantes e tropeçamos nos menores obstáculos em nosso caminho. À medida que nossa ignorância é eliminada e a sabedoria, o fruto de muita aprendizagem empírica e reflexão, começa a se manifestar em nossa mente, e nossos olhos então se abrem. Assim, tornamo-nos capazes de acelerar o nosso amadurecimento interior pela cooperação intencional com o cosmos. Essa cooperação não consiste apenas numa existência ideal programada, mas também na compreensão, na valorização, na aceitação das leis cósmicas que se apresentam no nível humano como princípios morais. Desde os estoicos, os filósofos ocidentais têm ponderado sobre a questão dos princípios éticos e que precisavam eles, né, o que precisamente eles são ou devem ser e onde eles se originam. Eles criaram uma verdadeira selva de ideias a respeito, bem como maneiras de tratar da moralidade.
A recapitulação de todas as diversas teorias ultrapassaria o âmbito pretendido como este livro, mas eu gostaria de oferecer breves definições dos 3 mais importantes pontos de vista correntes em ética: o realismo moral, o relativismo moral e o niilismo moral. Bom, o realismo moral, o ponto de vista mais predominante é a teoria de que existem verdades objetivas, normativas a respeito do que uma pessoa moral deveria ou não fazer. Essa é uma posição de todas as culturas tradicionais e aquelas governadas por fortes crenças religiosas. De cerca de 1,6 bilhões de pessoas que habitam o hemisfério ocidental, diversas centenas de milhões são seguidoras mais ou menos ativas do cristianismo. Cerca de 40 milhões praticam o judaísmo ou o islamismo, ao passo que alguns milhões seguem uma religião oriental. A propósito, tenho sérias dúvidas a respeito da cifra fornecida pela Enciclopédia Britânica de cerca de 800 milhões de cristãos na Europa e na América do Norte combinadas. Sem dúvidas, muitas pessoas no Ocidente se denominam cristãos, mas na prática são excluídas da igreja ou se declaram ateias. Seja como for, se pode esperar que esses seguidores religiosos aprovem uma forma de realismo moral, no qual os deveres morais são especificados de um modo claro e devem então ser seguidos. Já no relativismo moral, que está ganhando popularidade, insiste em que há verdades universais que se aplicam de um modo coletivo, mas que os padrões morais os padrões morais são sempre relativos a um grupo de pessoas ou até mesmo a um indivíduo, o que é considerado por alguns censurado e condenado por outros. Por exemplo, a prática disseminada de sacrifícios humanos no mundo antigo, hoje em dia é condenada pela maioria das pessoas e considerada então maldade. Ao que tudo indica, o relativismo moral marca em especial o chamado movimento da nova era, que é forte em algumas partes dos Estados Unidos. Embora exista alguma verdade no relativismo moral, ele deixa de reconhecer que existem certos valores essenciais que permanecem inviolados no que diz respeito ao indivíduo ou à sociedade saudável. Abraham Maslow, o pai da psicologia humanista, falou de valores meta ou valores de ser, tais como bondade, justiça, verdade, beleza, integridade, autotranscendência e autorrealização. A propósito, ele considera o amor como uma importante necessidade de deficiência, que deve ser satisfeita para que se dê ao crescimento emocional normal. Um exemplo interessante, embora triste, do famoso filósofo cientista estadista britânico Francis Bacon, que já no século XVI defendia com vigor o relativismo moral, ao que tudo indica, sua postura filosófica foi moldada por seu caráter questionável, pois em sua vida particular o seu gênio intelectual mostrou uma falta singular de fibra. Não apenas ele vivia sempre endividado, mesmo desfrutando de uma renda alta, como também foi demitido e desacreditado por um rei, o rei James I. Um tribunal o considerou culpado de 23 acusações de corrupção em seus cargos políticos e judiciário. É possível que tenha sido ainda mais desonrosos e entusiásticos processos de acusação de Bacon contra os antigos amigos e benfeitores. Bastante criticado por suas faltas de escrúpulos durante os julgamentos, Bacon procurou exonerar a si mesmo em diversas declarações públicas. Ele sem dúvida carecia dessa integridade, e sua vida ilustra um fracasso no relativismo moral que é construído sobre uma estrita separação de valores e dos fatos. Já o niilismo moral propõe a inexistência absoluta de regras significativas, motivo pelo qual podemos fazer o que queremos, mas devemos estar preparados para as consequências, em termos de desaprovação pública ou intervenção legal. Devemos distinguir esse ponto de vista da ideologia do assim chamado movimento niilista da Rússia no final do século XIX, que favorecia o iconoclasmo moral, um deliberado rompimento das convenções morais existentes, mas com o objetivo de construir uma nova ordem moral baseada na utilidade ou falta de utilidade em algo. Em contrapartida, o verdadeiro niilista não acredita em nada e carece de um conceito de dever ou obrigação. Todavia, quer tudo para si mesmo.
é evidente que o niilismo moral é inadequado para uma existência harmoniosa. Dentro do realismo moral, o qual defendo, podemos distinguir vários enfoques. Para simplificar, eles podem ser agrupados em 3 orientações éticas fundamentais. Uma baseada no dever, 2 baseada no objetivo e 3 baseada na virtude. A orientação do dever é ilustrada pelo famoso imperativo categórico de Immanuel Kant. Haja de tal maneira que a máxima de sua ação possa, sempre ao mesmo tempo, servir de princípio para uma legislação em geral. Um provérbio popular diz isso de modo mais simples: faça aos outros o que você quer que eles lhe façam. A ética baseada nos objetivos ou utilitária, em contrapartida, não se refere tanto ao dever como aos resultados de suas ações. Uma geração mais tarde, a obra de Betta inspirou o contemporâneo John Stuart Mill, cujos pontos de vista políticos e econômicos foram bastante influentes. Em sua obra mais importante, em 1863, Mill escreve: o credo que aceita como fundamento os princípios morais, a utilidade, o princípio da maior felicidade, sustenta que as ações são corretas à medida que tendem a promover felicidade, erradas quando tendem a produzir o reverso da felicidade. Por felicidade se quer dizer prazer e ausência de dor. Por infelicidade quer dizer dor e privação do prazer. Bom, nós estamos encerrando o tempo da nossa live e aí eu vou avançar aqui à frente quando então Mill fala também: é melhor ser um ser humano insatisfeito do que ser um porco satisfeito. Melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. E se o tolo ou o porco tiverem uma opinião diferente, é porque ele apenas conhece o seu próprio lado da questão. A outra parte da comparação conhece ambos os lados. E aí, uma frase do jainismo, né? 5 séculos antes de Cristo, né? A virtude, antes de qualquer coisa, é um estado de ser. Dharma é a maior bênção, não ferir, comedimento e ascetismo. Até as divindades honram uma mente sempre estabelecida no Dharma. Ainda falta um tantão para acabar o nosso capítulo, então eu vou encerrando aqui, né? Então, essa orientação ética reconhece a primazia do agente moral que é livre para escolher o bem ao invés da maldade, o certo ao invés do errado, a justiça ao invés da injustiça. A virtude é mais do que o dever ou o senso de obrigação. Ela também não é um critério racional por meio do qual procuramos realizar nossa própria felicidade ou o bem-estar de todos. Então, a virtude é, antes de qualquer coisa, um estado de ser. É isso. Considerações? Quem está presente na live? Quer falar alguma coisa? Estamos aí num trecho do livro mais complexo, e se você perdeu aí as lives anteriores, assiste no YouTube para poder dar uma fundamentada. É muito legal a jornada do livro, mas agora a gente está em meio a um processo de formação mesmo da ideia de como o yoga pode ser útil para um equilíbrio social, uma inclusão social, uma participação, né, um ativismo, né, relacionado à vida social, às questões de crises globais, como trabalhar as virtudes do yoga, como entender o yoga, como ele vem se contemporaneizando, né, e se transformando e ganhando maturidade em relação a também as mudanças que vem acontecendo na sociedade e na política, enfim, em todo o cenário social. Então, estamos numa fase complexa do livro, mas daqui a pouco ele fica bem gostoso, também como semelhante ao capítulo 1 e o 2 e a Teia da Vida. Um abraço para todos. Regina Cerqueira, você também é uma pessoa incrível, tá? Então, vou encerrando, agradeço. Segue nosso canal, Humano Yoga, no YouTube. Namastê para todos. Até daqui a pouco. Até segunda, às 10.
Gostei mais do vídeo que ficou no seu celular do que o meu ali. Por quê?